O Chile chama mais a nossa atenção, mas na Bolívia também tem ocorrido confrontos depois da atrapalhada na apuração dos votos da eleição que pode dar ao presidente Evo Morales o seu 5º mandato. Primeiro, apuração lenta, e com as críticas, apuração rápida. A apuração rápida mostrava um equilíbrio, aí, uns 4 pontos percentuais apenas de diferença entre os dois candidatos, Evo Morales e Carlos Mesa. Aí, de repente, subiu a porcentagem do Evo Morales, passou dos 10 pontos, com 10 pontos mais. A eleição da Bolívia acaba, já dá o resultado final, e aí se deu a confusão. Observadores da Organização dos Estados Americanos consideraram muito suspeita a mudança rápida que foi feita pela comissão eleitoral, e há um impasse hoje na Bolívia. Vai ter ou não vai ter segundo turno? Essa é a grande pergunta. Pois é, Zé Paulo, ele nem poderia ser candidato, né? Eu repito, insisto nisso. O Evo Morales foi eleito em 2005, tomou posse em 2006. Ele já é o mais longevo governante da história da Bolívia, desde 1825, desde Simão Bolívar, seu primeiro presidente, o histórico, legendário Simão Bolívar. Agora, o Evo Morales, aí ele foi eleito, tomou posse em 2006. Em 2009, houve a mudança constitucional em 2008. Então, em 2009, ele pôde concorrer à reeleição. A nova Constituição estabelecia isso. Portanto, ele poderia ir até 2014, janeiro de 2014. Aí, o que aconteceu? Chegou em 2000, na verdade, eleito em 2009 para ser, em 2014, o último ano de seu mandato. O que ele fez? Ele falou, não, aquele primeiro mandato não valeu, não conta, porque aquela era a antiga Bolívia. Agora é um Estado plurinacional. Então nós temos uma nova Bolívia, então o meu primeiro mandato nessa nova Bolívia é de 9 a 14, então eu posso ser candidato de novo. Todo mundo falou, tá bom. Foi reeleito. Aliás, com muito voto, sem dúvida. Chegou agora, não tinha mais argumento, porque ele já foi reeleito na nova Bolívia, é o 3º mandato dele, e ele então tentou o quê? Um referendo. Propôs para a população, vamos mudar a Constituição e acabar com essa história de limite de reeleição. Vai ter a possibilidade do cara se reeleger infinitamente. O povo disse não. Não concordamos com isso. Vamos manter só uma reeleição. Não é? Aí os advogados... E ele falou assim, 2020, janeiro de 2020, eu entrego e vou para casa. Vou plantar coca. Não é? Porque ele era, inclusive, do sindicato lá dos plantadores de coca. Pois bem, chegou... Depois do referendo, os advogados dele foram à Justiça, até a Suprema Corte, a Corte Constitucional, e disseram o seguinte, isso fere, não poder se candidatar, fere um direito político e humano de Evo Morales. E a Corte, que é atrelada ao governo, falou, é verdade, não, ele pode se candidatar. Ou seja, a Corte rasgou a Constituição e rasgou o resultado do referendo, quando o povo disse não, só uma reeleição. Em nome do ser humano, hein? Agora, ele se candidatou, e nada disso tira... o fato de que ele tem muito voto, ele continua tendo muito voto, né? Principalmente nas regiões mais altas da Bolívia, né? A população indígena, que é majoritária na Bolívia, ela se sente identificada com o Evo Morales, não há dúvida. Aí eu te arrepio, aí eu pergunto. Mas a Constituição proibia a candidatura dele. Não, mas se na Constituição o referendo e essa eleição não são contraditórios, se a população foi às urnas dizer o seguinte, não é possível a reeleição, e aí o sujeito burla a regra para conseguir sua candidatura e votam nele... Mas você sabe como funciona. Aí entra... Cada votação tem sua história, sua circunstância. Aí o cara olha e fala, bom, quem é o outro candidato? Com chance de ganhar, porque havia vários. Carlos Messa, né? Que não há nada contra o Carlos Messa. O Carlos Messa foi candidato, foi presidente um período curto. Não completou o mandato. Não completou o mandato. E o presidente que o antecedeu, ele era vice. O cara renunciou, ele entrou. Ele é um jornalista, historiador, intelectual, etc. Mas... a oposição é fraca lá. Aí cada votação, você tem uma circunstância, uma realidade. É como aqui, a gente falava outro dia. Tem gente que acha que o que aconteceu em 18... garante ao cara uma votação extraordinária de novo em 20 ou em 22. Não é assim. Quem vai ter 50 milhões lá na frente? Tudo de votos, indica, né? Que a Bolívia, se as coisas não mudarem, caminhará para algo parecido com o que anda acontecendo em outros países da região. O presidente Evo Morales deu uma entrevista agora há pouco dizendo o seguinte: denuncio
ao povo boliviano. Está em processo um golpe de Estado. Ele foi preparado pela direita com apoio internacional. Até agora temos aguentado e suportado com paciência para evitar violência. Não estamos em tempo de colônia. Vamos defender a democracia. O povo organizado recuperou a democracia. Quero dizer à direita boliviana: não sejam responsáveis pelo enfrentamento boliviano. Não semeiem o ódio. Ou seja, para bom entendedor aqui, meia palavra basta. A gente fez isso no mercado financeiro, chama hedge. O cara já fez um hedge, entendeu? Assim, ele já está querendo, antes que venha a transparência e mostre que houve fraude na contagem dos votos, ele está dizendo, ele já está se antecipando. Me lembro do presidente Bolsonaro, que logo depois que levou a facada, fez a declaração de que se ele perdesse, seria um golpe, né? Então, é uma ferramenta política obscura, enfim, autoritária, tudo de ruim. O Evo Morales segue o ideário de Fidel Castro, né, Zaidão? Fidel Castro dizia que, né, numa eleição democrática, não ganharia sempre o mais competente, ganharia o mais simpático, o mais falante. E ele não via lá no cenário cubano, né, ninguém que pudesse ser melhor do que ele. Então ele foi se perpetuando até onde quis. Né? Bom, tão falante quanto ele, certamente não, né? Não, estou falando de meia hora era assim, era a introdução, né? O preâmbulo. Né? Agora, só comparável com o nosso ministro decano do Supremo, né, o Celso de Mello. Agora o Evo Morales, só para encerrar da minha parte aqui, ele se distanciou. Inclusive anteontem, aliás, derrubaram uma estátua do Chaves que ele havia levantado numa cidade e tal. Mas ele se distanciou radicalmente das políticas chavistas, né? Ele é um pragmático hoje, inclusive, como o Pedro lembrava outro dia, veio a posse do Jair Bolsonaro, né? E é um pragmático. Agora, quando a presença dele na presidência é ameaçada, aí ele fecha as portas. Aí o bicho pega. O Zé Paulo falou do Celso de Mello aqui, lembrei do julgamento histórico ontem, a gente não pode passar sem essa aqui da segunda turma, né? Julgamento, a segunda turma votando unânime, só quando acham 51 milhões de reais em caixas aí pra segunda turma concordar, ótimo, né? Pedro. Porque senão, Zaidan, ali não tem... mas pelo amor de Deus. O cara pra ser condenado na segunda turma, ele tem de caprichar, hein? Então, tem que achar 51 milhões. Né? 51 milhões em nota, vamos combinar. E ainda assim houve dúvida a respeito do quantum da pena. O irmão dele tá solto. Né? O Lúcio. Tá solto. Ele não é mais deputado. O Gedel, 14 anos, o Lúcio, 10 anos. Exato. E vem cá, o dinheiro tá onde? Público, pra nós agora. Não, e mais. Agora, da onde veio esse dinheiro? Isso. Sabe ainda, pra onde ele vai? Hein, Rafael? Exatamente. Não é porque tava com o cara que é só do cara. Exatamente. É preciso saber... Ele certamente ele foi custodiante. Esse cara esteve na Caixa Econômica, não é? Foi ministro. Então eu preciso saber exatamente de onde veio e para quem era. Para onde ia. O Gedel tinha cadeira de poder em Brasília há 25 anos, agora, né? Pedro, Pelo menos 20 multa, anos. Tem uma multa milionária. Na verdade, tem uma devolução de 52, mais do que os 51, e uma multa de 2 ou 3 milhões. É porque 51 e uns quebrados, né? A quantia aqui a gente não fala. Arredonda. Tem a multa, que é a punição pecuniária, além do tempo do cárcere. Mas esse dinheiro de 51 milhões aí que estão pedindo podia ser do que ele tem em conta bancária, né? E não desse dinheiro que foi. Não, né? mas o dinheiro foi apreendido, né? Não, eu sei, mas eu estou dizendo, o dinheiro foi apreendido, mas a multa que ele tem que pagar, o que ele tem que ressarcir para o governo... Não é tirada desse governo. Ele vai virar para pagar. Ele vai ter emite-se uma guia e ele vai... mas certamente ele tem esse dinheiro. Ele não fica com a possibilidade de ter benefícios. Progressão, exatamente. Exatamente. Faz um crowdfunding lá da galera da patota dele que dá certo. O que é isso? Crowdfunding é a vaquinha. Vaquinha. Nossa, como é que é? Vaquinha? Crowdfunding? Crowdfunding. Eu fui metida aqui, desculpa, falei o nome em inglês. É uma vaquinha coletiva. Chamada agora uma vaquinha, né? Chamada crowdfunding. É uma vaquinha coletiva.